nós queremos dizer que te amamos, amamos a sua palavra, amamos o seu Espírito, amamos a sua manifestação. Nós nos rendemos essa manhã, Senhor, porque nós estamos certos que não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é refrigério para a nossa alma, alimento para o nosso espírito e cura para o nosso corpo. Obrigada, Pai, pela tua inspiração. Obrigada, Pai, pelo conselho do Senhor vindo aos nossos corações essa manhã. Obrigada pelo privilégio, Pai, de fazermos parte daquilo que o Senhor está realizando nos últimos dias. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar? Oh, glória. Bom, logo de início, eu quero dizer para você 2 livros que têm impactado a minha vida nesses últimos anos. Um deles é Fé e Confissão. Eu já li esse livro algumas vezes. É incrível como é equilibrado, como joga luz sobre coisas. Gente, toda vez que eu leio, e às vezes você sabe aquele livro que você já leu todo, mas você riscou, e aquele livro de consulta, né? De vez em quando eu estou lá. Que livro incrível! E eu quero indicar ele para você. E o outro é Atravessando as Tempestades. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso essa manhã. E eu queria deixar essa dica para você. E algo muito legal aconteceu. Nós temos a editora Rema. Amém? É Rema também. Então nós fizemos o seguinte. Nossa editora Rema, no dia Rema, na compra desses 2 livros juntos, você vai ter 30% de desconto. Não é maravilhoso? Então, se você não tem, compre, que vai edificar muito a sua vida. E se você tem, compra para dar de presente, porque é bom mesmo. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero falar um pouco de como o Rema impactou a minha vida, como essa palavra impactou a minha vida. E uma das coisas que mais me marcou quando eu me expus a essa palavra, com 18 anos, lá em Belo Horizonte, foi que eu aprendi que eu não sou vítima, eu sou vencedor. Você pode dizer isso comigo? Fala, eu não sou vítima, eu sou vencedor. Fala de novo, por favor. Fala, eu não sou vítima, eu sou vencedor. Amém? Abre esse texto comigo lá em Mateus 7. Mateus, no capítulo 7, o versículo 24. Aleluia. Você está comigo? Diz assim o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Fala comigo, não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, na palavra de Deus aqui, essa parábola Jesus está mostrando para nós. Eu quero dizer que essa casa é a nossa vida pessoal, né? Aqui, quem ouve a sua palavra e a pratica e celebra ela, isso é para mim, isso é verdade, isso é meu. Amém? Que a pratica é como aquele homem edificando a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é como aquele homem construindo a sua vida, a sua estrutura, os seus pensamentos, as suas crenças sobre algo que em algum momento vai desabar. Sabe, uma pergunta que até ela é em alto, uma das top 5 do Google é: coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu quero dizer para você, sim.
A chuva veio e bateu com ímpeto sobre as duas casas. A questão aqui não é a chuva. Sabe, existe um outro livro que eu amo e que eu leio, releio. É Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan. E ele diz assim: a vida não é tanto aquilo que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. Sabe, existem pessoas que passam por coisas que você olha e fala: meu Deus, nem era tão difícil assim. E fica sentado sobre o leite derramado. Existe essa expressão aqui? Chorando porque o leite derramou para o resto da vida. Tem gente que termina um namoro e nunca mais se levanta. Não é verdade? E tem gente que você fala: uau, essa tempestade bateu com ímpeto, veio forte, mas essa casa está de pé. Sabe, vão existir chuvas que elas vêm com tanta força contra nós, elas batem com tanta força na nossa casa, que talvez ela deixe uma marca lá na pintura, ela chacoalha o portão, mas sabe, aquela marca vai te falar: uau, e veio mesmo, mas está de pé, amém. E sabe, eu estava me lembrando aqui, enquanto a gente adorava, uma das coisas que realmente me impactou e entrou no meu coração, quando eu estava estudando essa palavra, que veio como rema para mim mesmo. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, eu tive uma doença muito rara. No estado de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Bauru, tinham pouquíssimos casos. Os médicos, eles tinham medo de me medicar, porque era tão raro que se eles me dessem um remédio errado, eles me matavam. E eu tomava um coquetel de remédio tão grande. Eu fiz tanto exame. Era tão dolorido. Eu tive uma inflamação nos nervos, né? Os meus neurônios da cabeça, eles inflamaram. E eu me lembro até hoje do médico, eu criança, ele tentando me explicar. Ele pegou uma caneta e ele tirou a capa da caneta e deixou só a parte que é de tinta. E ele falou assim: Juliana, foi isso que aconteceu com você. A bactéria comeu a capa dos seus neurônios. E eles ficaram expostos. E uma vez expostos, eles inflamaram. E um vai inflamando o outro. E eu sentia tanta dor. Tanta dor. O vento batia no meu cabelo. Parecia que estava arrancando. Minha mãe, para me dar banho, eu não podia tomar banho de chuveiro, porque eu sentia muita dor. Ela enchia uma banheira e ela me segurava a mão e falava: Ju, vou te mergulhar. E ela me mergulhava e me levantava. Eu não conseguia pentear o cabelo, que virou um ninho assim. Eu olho essas fotos e falo: vai, joga fora. Ela fala: não, é a marca que a chuva veio, mas que a casa ficou de pé. Sabe, era só um diagnóstico cada vez pior, uma doença muito rara. E eu lembro que minha mãe e meu pai foi usado muito para cura. E às vezes eu era internada, ele saía passando no quarto das outras crianças. E aí chegavam: fulana, criança tal recebeu alta, criança tal recebeu alta, criança tal recebeu alta. E eu lá na cama. E às vezes eu com dor, eu falava: mãe, eu tô com dor. Não consigo dormir. Minha mãe falava assim: Juliana, nós vamos beber água, nós vamos orar e você vai dormir. E minha mãe me enchia um copo de água e ela orava comigo. E nós orávamos juntos um pouco em outras línguas e eu dormia. E sabe, chegou um momento que eu tirei o líquor da espinha e eu saí daquele hospital de cadeira de roda. E depois daquele dia, eu não consegui mais andar. E eu fiquei de cama. E minha mãe, minha mãe e meu pai, o médico fez eles visitarem uma moça. Na época eu tinha 10, uma moça que tinha uns 20 anos. E ela tinha sequelas terríveis. E eles falavam: olha, pode ser que ela sobreviva, mas ela talvez não ande. Talvez eu dançava, talvez não dance, talvez não isso, talvez não aquilo. E minha mãe voltou dessa visita e ela me contou assim: olha como minha mãe me contou essa história. Ela falou: Juliana, eu visitei uma moça, que ela teve a mesma coisa que você. Mas sabe de uma coisa?
eu vou dizer para você, não vai ser assim com você. Não vai ser assim com você. Minha mãe depois me contou que um dia ela passeando no shopping com os meus irmãos e eu sentia... Eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito unido e de repente não podia deixar meus irmãos muito perto de mim, porque não ficava tão claro se era contagioso ou não era. E um dia ela passeando no shopping com os meus irmãos, um dos médicos que tinha me atendido, ele encontrou minha mãe, falou, o que você está fazendo aqui? Ela falou, passeando com meus filhos. E ele disse, volte para casa, mulher, tua filha vai morrer, aproveite o tempo que você tem. E ela falou para mim que ela falou assim, que ela, na hora ela pensou, falou assim, que diabo safado. E ela falou, eu vou brincar com os meus filhos. E foi, brincou com meus irmãos, voltou para casa e ela depois me contou isso, eu já estava adulta. Mas que bom ter pai e mãe crente, não é verdade? E quando eu não conseguia mais andar, minha mãe ficou pensando, eu nadei dos 4 aos 18 anos. E eu nadava, eu competia já com essa idade, eu não estava mais fazendo nada, né? E ela falou, ela não pode andar, mas ela vai nadar. E ela me botou na piscina e eu comecei a nadar. E aquilo que eu estava perdendo o movimento começou a voltar, inspiração divina, querido. E eu me lembro até hoje, esse médico lá em São Paulo, a gente numa consulta, tinha um médico em São Paulo que a gente ia, e um médico em Bauru que me acompanhava. E ele falou assim, Juliana, eu não sei o que aconteceu, eu quero que fique claro para você, não fomos nós, mas você está curado. E sabe... nesse tempo todo, nesse trajeto, meu pai é pastor e muitas pessoas me visitavam. Muitas pessoas me mandavam carta. As crianças da salinha do departamento infantil desenhavam para mim e me levavam chocolate, que eu virei uma bolinha. E eles falavam assim, os adultos, quando iam me visitar. Ó, Juliana, Deus sabe o que faz. Você está aqui, mas a igreja está tão unida porque você está doente. Eu pensava, que inferno, eu tenho que ficar doente para a igreja ficar unida, sabe? Eu ficava com raiva. Mas eles me diziam, ai meu Deus, não era um consolo, mas Deus ajude. Era melhor só me dar o chocolate, né? Enfim, mas isso... Eles falavam isso para mim, e às vezes eu conversando com a minha mãe, eu falava, que negócio esquisito. Minha mãe falava assim, Juliana, você vai ser curada. Você vai ser curada. Né? E meu pai também, eles estão confiantes, eles me carregaram nisso, e realmente, eu sou completamente curada. Num tempo desse, eu não lembro, acho que eu tinha uns 15 anos, eu encontrei um médico que me acompanhou no mercado. Ele olhou assim para mim e falou, Juliana? Falei, oi doutor, abracei ele. Ele falou assim, só checando, você não tem nada mesmo? Eu, não doutor, não é porque eu voltei a dançar, eu estudo, eu faço isso, eu falo, tá tudo bem. Ele fala, pois nós estudamos o teu caso até hoje, nós não temos ninguém assim. Mas o que eu quis dizer, queria falar para você, é que quando eu cheguei à exposição dessa palavra, rema, né? Uma coisa que me libertou. E eu liguei para o meu pai e para minha mãe e falei, pai, mãe, nós estávamos certos. Não foi Deus que me deixou doente. Não foi Ele me curou. Ele entrou na nossa história para me salvar. O diabo queria me matar, mas ele não conseguiu. E Deus não me pôs doente para a igreja ficar unida, coisa nenhuma. Nós estávamos certos. Aleluia! Sabe, eu lembro de um dia das mães, né? Meu pai e minha mãe, eles falam isso até hoje, eles falam para mim, para os meus irmãos, falam, vocês são a alegria do nosso coração. E eu lembro de um dia das mães, eu ter passado mal, fui hospitalizada rápido, uma confusão, e o diabo disse para mim, veio esse pensamento para mim, ei, morre logo. Que alegria é essa que tu está dando para tua mãe? É dia das mães e tua mãe está aqui aflita no hospital. Sabe? Mas aquela palavra
vinha assim, não, eu vou ser curada, Deus tem cura para mim, Deus tem libertação para mim, eu vou ser um grande testemunho, eu vou ser testemunho vivo, que Deus está vivo, que Jesus cura hoje, porque era isso que eles falavam para mim. Na época a gente ouvia muito a Valnice, e era isso que eles falavam para mim. Mas você entende que essa pontinha tinha ficado de por que eu fiquei doente? Mas foi tão libertador, querido, quando eu entendi que eu não sou vítima, eu sou vencedora. Aleluia! Que a chuva vem com ímpeto sobre a casa, mas não importa, o que importa é perseverar na palavra, querido, porque ela se cumpre, ela tem resultado, ela não falha. Amém? E sabe, depois de anos, né, em 2016, eu engravidei e eu estava muito feliz, porque eu e o Thiago, a gente tinha planejado, se organizado, né, e eu engravidei, e eu estava muito empolgada com aquilo, muito feliz. A gente fez o primeiro exame, coraçãozinho do nenê batendo, aí quando a gente curtindo, sonhando, planejando, até que um dia a gente foi fazer um exame, e eu tinha deixado para fazer no último dia que eu podia, porque eu queria tentar ver o sexo do bebê. E a gente lá, feliz no ultrassom, o Thiago filmando, a gente animada. Aí eu falei para a doutora, olha, se você conseguir me dar uma dica de qual é o sexo do nenê. E a gente feliz, ai que bonitinho, o bebê rodopiando, não sei o quê. Filmando, e aquela médica, mexe para cá, e mede para lá, e mexe para lá. Aí eu falei, o que você tanto mede? Ela falou, pera que a gente vai conversar. E eu falei, ok. Aí ela falou assim, olha, nós temos um problema sério aqui. Aí o Thiago desligou o celular. E aquele dia virou uma grande tempestade. Sabe? E por que eu estou falando isso? Eu quero abrir esse parênteses antes de avançar na história. Porque a convicção de que Deus me curou, de que eu não era vítima, eu era vencedora, que Ele entrou na minha história, mudou a minha sorte, era tão forte, que eu fiz curso de capelania, eu visitava os hospitais, e eu adorava ir para casa que não tinha jeito. Eu ia visitar e falava assim, olha, você foi desenganado, está tudo bem, eu já fui um dia, olha aqui como é que eu estou. Você vai ser curado, não sai daqui não, eu vou orar por você. Aleluia! E uma ousadia sobre mim tão grande para isso. E beleza, aí olhei para o Thiago e falei, ok. Ela falou, olha, nós temos um problema muito sério, vocês têm que sair daqui e imediatamente procurar obstetras de vocês. Eu falei, tá tudo bem. Nós pegamos, saímos, fomos atrás da nossa obstetra, e daquele ponto em diante, só foi de mal a pior. Foram 22 dias, né, Rita? Rita que é boa de contar. Foram 22 dias em que uma grande tempestade sobre nós. Eu me lembro do dia 24, né, na véspera do Natal, foi a pior ligação que a gente recebeu. Mas também, Deus foi tão cuidadoso com a gente, que o Thiago até ele diz assim, ele fala, Juliana, se alguém me dissesse que aquele médico era um anjo, e ele nem existe, eu acreditava. Antes da gente entrar na sala, eu não sei porquê, mas ele punha a gente esperando com louvor. E aí ele chegava, falava com a gente, e a gente firme lá, ele falava assim, nossa, eu estou impressionado, como vocês não ficam desesperados. Mas a gente segurando firme. Naquela noite, ele deu a notícia e falou, olha, teu bebê é incompatível à vida, e daqui para frente o negócio vai ficar ruim para você. E ele explicou um monte de coisa que nem vale a pena repetir. E aí, naquele momento, o Thiago olhou para mim, ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, se arrumar e cear o Natal. Né? Sabe de uma coisa, querido? Tem gente que às vezes pensa assim, é porque eu não consigo fingir. Eu também não consigo fingir, não. Eu consigo dominar as minhas emoções e falar, eu não vou andar na vulnerabilidade das minhas emoções. Meu mundo não é uma montanha russa, não. Eu estou firmada na rocha.
falei, bora pro Natal. Se você ver as minhas fotos do Natal 2016, você nem imagina que eu estava debaixo de tempestade. Mas sabe, aí o negócio ficou ruim. A gente, de fato, o coração do bebê parou, perdi o bebê. Passei por um processo de parto normal. E assim, foi uma pressão desgraçada. E eu falo assim, dentro daquele hospital, fiquei 4 dias dentro daquele hospital. E me vinham aqueles pensamentos. Olha aí, eu passava no corredor e as placas dos bebês nascidos, trocando. E o diabo falava assim, ó que desgraça. Mais fácil, é mais difícil perder do que ganhar. Olha lá, quanto bebê nasce e você aí não consegue nem perder. Eu falava assim, antes de eu ir para o hospital, meu pai me deu uma palavra. E, assim, a Bíblia, ela traz algumas figuras do que a palavra de Deus é para nós. Ela fala assim, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é escudo para aqueles que nele confiam. A palavra de Deus é espada do Espírito. A palavra de Deus é âncora para a alma. E eu falei, mas eu tenho uma âncora. Meu pai me deu uma palavra, se você quiser anotar aí, está lá em Provérbios 23, 18. Vamos abrir. Aleluia. Provérbios 23, 18. Diz assim, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Meu pai olhou para mim, ele disse, Ju, você é forte. Ju, você tem a palavra e você vai ter um bom futuro. Ele disse, deveras, Juliana, certamente, sem dúvida nenhuma, você vai ter um bom futuro e não vai ser frustrada a sua esperança. Sabe? E aí, quando o diabo me vinha coisas na minha mente, e eu estou contando, tem coisas até que eu vou falar ainda para vocês que eu não falei para ninguém, porque também eu descobri uma coisa. Quando você está vivendo a tempestade natural, é mais fácil você segurar a pressão. Ela está visível, está na tua cara. Depois que ela passa, existe uma tempestade que ela é interior. Uma tempestade dentro de você. E muitas vezes essa tempestade ela é até mais intensa. Às vezes ela é solitária. Porque ela está dentro de você. As pessoas não veem. Está comigo? E eu quero falar um pouquinho como superar essa tempestade. Mas eu estou montando o quadro aqui para você. Né? E foi muito difícil. Mas a gente falando isso, e graças a Deus, apesar de tudo, né? Só eu, Deus e minha mãe, sabe? Porque a gente passou aquela madrugada quando realmente eu expeli o bebê, né? Mas eu digo, eu falava, eu terei um bom futuro. A minha esperança não vai ser frustrada. Certamente, aquilo que eu espero, aquilo que eu creio, não será frustrado. E talvez você esteja pensando aí, Juliana, mas como é que você vai dar um testemunho? Mas você perdeu. Querido, eu perdi um campeonato, não perdi. Quer dizer, eu perdi uma competição, não perdi o campeonato, não. Samuel está aí. Sabe, quando você é vencedor, quando você compete, às vezes você não faz um bom tempo. E o treinador tem que olhar para você e falar, pula de novo, bora. Mais uma vez, da próxima vai ter menos tempo. A próxima você ganha. A próxima dá certo. E vencedor, querido, não fica lamentando o passado. Vencedor não fica lamentando a parte que perdeu. Vencedor fica assim, eu vou ter outra oportunidade. E nessa ninguém me pega. Nessa eu sou vencedora. Eu vou, expectativa. Combater o bom combate. Sabe? Nem sempre o campeão dá de nocaute. Às vezes ele cai, levanta e aí que depois... Está comigo, querido? Aí eu digo para você, de fato, né? Saímos de lá do hospital, tal.
a tempestade natural passou, mas aí eu tive que lidar com essa tempestade interior. E aí eu quero falar algumas coisas para vocês sobre isso, né? Eu me lembro, eu fui embora para Bauru, passei 15 dias com a minha família, e uma das primeiras coisas que o diabo jogava na minha cabeça era o seguinte: pois é, agora não vai dar mais para orar. Agora não dá mais para orar para a mulher engravidar, não dá mais para orar por cura, não dá para... Ó, acabei com a sua ousadia. Que vergonha. Aí eu dizia: deveras, certamente eu terei um bom futuro, a minha esperança não será frustrada. Eu dizia: os meus melhores dias não estão no meu passado, eles estão diante de mim. Deus não me rotula por experiência, querido. Deus tem expectativa em mim, a expectativa de Deus em mim não mudou, e nem a minha nele. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo verdadeiro, a sua palavra continua sendo imutável. Amém. E eu lembro de ter que lidar com isso. Eu lembro de quando eu voltei para cá, eu no telefone, atendendo uma diretora no ministério, e eu andando pelo jardim, que eu gosto de falar no telefone andando. E eu desliguei o telefone, e eu senti, olha, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu senti um vazio dentro de mim, como se eu estivesse sentindo falta mesmo do neném. E o diabo, me veio aquele pensamento: você vai fazer o que com isso agora? Eu disse: deveras, certamente eu terei um bom futuro, e a minha esperança não será frustrada. Eu falei, sabe, comigo mesmo. Eu vou te dizer, às vezes as pessoas passam por tempestades interiores e elas abrem a janela, mas quando você está em tempestade, você tem que fechar a janela. Eu nunca disse isso para ninguém, sabe por quê? Porque eu não queria que o diabo pensasse que colou, porque ele consegue saber o que eu estou pensando, mas se eu falar, ele sabe. Está entendendo? E eu me arrumava e dizia: obrigado, Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor me livrou. Aí ele falava: mas não livrou como você queria. Não livrou como eu queria, mas me livrou. Sabe que às vezes a gente quer ser livre da cova do leão, mas a gente vai ser livre na cova do leão. Deus tem livramento sempre. Está comigo? Tadeu e Rita se organizaram, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, e eles se organizaram para nos ajudar a comprar o enxoval do bebê. Ela nem sabe, mas como foi difícil comprar aquele enxoval. Não era por causa dela não, porque o diabo falava assim para mim: ai, tá comprando o enxoval do bebê que morreu. Eu falei: não, tô comprando o enxoval do bebê que tá vindo. Eu tô comprando o enxoval do neném que tá vindo, porque deveras eu terei um bom futuro, a minha esperança não será frustrada. Tá comigo, querido? Mas eu percebi uma desordem no meu coração, alguns pensamentos, de fato, uma dor. Existe uma dor, querido, da frustração. Existe uma dor da perda. Ela é real. A questão é você não se render a ela. Está comigo? E existe um consolo do Espírito. Coisas que Deus pode fazer, que a gente não pode não. Coisa que Deus arranca assim, ó, pela mão. Está entendendo? Existia sim uma frustração, uma dor, sabe? Mas eu digo para você, naquele evento, era um acampamento também, pastor Reagan, lá nos Estados Unidos, ele estava contando como foi difícil a perda do pai dele, e ele falando, né, como quando ele ficava só, e ele era bombardeado com aqueles pensamentos, e ele disse: mas o consolo de Deus me pegou, a unção, e sabe, a unção do Senhor, o consolo de Deus me pegou. Eu quero ler algumas coisas com você. Paulo passou por isso, você acredita nisso? Que coisa, não? Vamos ver junto? Abre lá comigo.
em 2 Coríntios 7, de 5 a 7. Aleluia. Diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Mas Deus, que consola o abatido, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo enviou Tito para consolar Paulo, que ele estava passando turbulências, aflições por fora e tremores por dentro. Me deixa ser Tito para você essa manhã, querido. Que o consolo de Deus venha sobre você, a mesma consolação que veio sobre mim. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O negócio estava feio. Mas olha aqui, vamos lá, para 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Aleluia, versículo de 3 a 5. 13, de 3 a 5. Espera aí. Não. Aleluia. Amor, o texto que fala do Deus da consolação. 2 Coríntios 1:3. Aleluia. Tá vendo que é bom casar com um pregador? Quando você perde o texto, ó, melhor que o Google. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Amém? Vou ler só até o 4. Eu lembro do Tiago, a gente, em alguns momentos, ele falou assim: Juliana, Deus falou comigo algo. Por que ele consolou Paulo, para o Paulo consolar os outros? Porque Deus já não consolou todo mundo e pronto? Não era mais fácil? Mas, querido, Deus, Ele se move através de nós. E tem momentos que vai ser mais fácil receber direto de Deus. Tem momento que Deus vai precisar enviar Tito. Deus não tem uma fórmula mágica, selim pim pim. Deus tem a palavra que sempre funciona, o seu Espírito que sempre nos consola, que é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, e eu digo para você, quando eu engravidei de Samuel, Deus foi tão bom. Eu tinha planejado, eu queria ganhar um bebê em maio. Eu pensava, em maio no ministério é mais tranquilo, é uma fase boa. Entre maio e junho, fase boa para o neném nascer. E eu engravidei do Samuel praticamente no mesmo período que eu tinha engravidado daquele outro bebê. E quando eu descobri, me veio aquele bafo de frustração do diabo dizendo: tá grávida, mas aquele você perdeu. Eu olhei para o diabo, é ótimo, né? Mas assim, ok, vocês entenderam. Eu olhei, falei assim: diabo, tu é um safado mesmo. É verdade, filho não substitui. Mas eu não vou ficar lamentando o que eu perdi. Eu vou vibrar, vencer, celebrar o que eu tenho. Deus me deu Samuel, e Samuel é consagrado ao Senhor. Deus ouviu e Deus respondeu, e ele será um homem de Deus, e eu serei uma mãe, não frustrada,
frustrada, uma mãe que celebra, uma mãe que investe, ele vai ser tudo que Deus planejou ele para ser. Sabe, eu até contei isso, uma médica, eu fui no otorrino, falei, ela virou para mim e falou assim, quantas gestações? Eu falei, uma. Ela falou, você nunca passou por um aborto? Eu falei, 2. Ela, ok, tem um filho? Tenho. Beleza, nem sei porque ela me perguntou isso. Eu ainda virei para ela e falei assim, você é otorrino, por que você está me perguntando isso? Ela não me deu muita moral. Aí eu falei, que coisa chata. Saí da consulta, entrei no carro, aquele bafo de frustração, querendo voltar. Eu abaixei o retrovisor, eu olhei para mim mesmo e falei, diabo, negócio é o seguinte, você não me perturba com um gigante morto, esse eu já venci. Falei, eu não vou ficar perturbada com fantasma de gigante, diabo, seu safado, arruma outro gigante para eu derrubar, que esse não tem mais graça. Querido, sabe, experiências com Deus, o caráter de Deus, eu não sou vítima não, eu sou vitoriosa. Sabe, e quando você está aborrecido, eu não entendo essa frase, um desabafo. Tem gente que fala assim, não estava bem, não fui para a igreja. Não está bem, se arruma, põe sua melhor roupa, se maqueia, põe um salto, vem para a igreja. O lugar de não estar bem é para vir para a igreja. Aqui é o lugar de resposta, de todo consolo, de unção, de favor, de cura, de refrigério. Amém, querido? Fala de novo comigo. Eu não sou vítima. Eu sou vencedor. Sabe, eu tive uma amiga. Tenho uma amiga. É que a gente está tão distante, mas eu tenho uma amiga. Que eu comecei a levar ela para o Rema naquelas aulas de test drive. Né, naquelas aulas onde... test drive. Nas aulas experimentais. O test drive foi bom, né? Enfim. Ela estava indo animada, primeira aula, segunda aula, quarta aula, quinta aula. Eu falei, ela vai se matricular. De repente sumiu. Eu ligava para ela, não atendia, sumiu. Falei, vou lá. Fui lá onde ela trabalhava. Falei, amiga, bora pro Rema. Ela falou assim, eu não. Falei, por quê? Falei, essa escola acaba com as minhas desculpas. De fato, querido, de fato, a palavra acaba com as suas desculpas. Não dá para ficar sentado, chorando sobre o leite derramado. Não, sabe o que a gente faz? A gente põe outro leite na caneca e acende o fogo e vai acontecer. Sabe, quando eu fui fazer, eu estou te dizendo, você lidar com a tempestade da alma, sai batendo para todo mundo assim, porque eu estou bem não, estou bem não, porque o diabo quer me matar. Ei, cadê a novidade? Hello? Cadê a novidade? Que ele quer me destruir. Quem quer me roubar? Ele veio para matar, roubar, destruir. Está fazendo o trabalho dele. Sabe qual é o nosso? Desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Aleluia! Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é contigo, querido. Desfaça as obras do diabo. E antes de eu fazer o apelo, cadê a Gi? Pode subir, amiga. Eu lembro que... Calma.
melhorar, calma. Eu lembro que quando eu peguei o resultado do exame, tudo que aconteceu, do aborto, não sei o quê, fui levar na médica. Aí a secretária decidiu desabafar. Graças a Deus. Adoro isso. Eu sou resposta. Amém. Aí ela, faz 10 anos, já fiz de tudo, não engravido, tô frustrada, com raiva. Esses exames dolorosos, isso aqui não sei o que, esse dinheiro. Não. Aí me veio aquele pensamento, tá vendo? Tirei sua ousadia. Se fosse antes, você ia orar por ela. Eu olhei bem para ela e falei, posso orar por você? Orei por ela, passou. Depois Rita foi lá, não foi, Rita? Rita foi lá. Ela disse, avisa a Juliana, eu estou grávida. Aleluia! Querido, o diabo vai tentar te calar. O diabo vai tentar te frustrar. O diabo vai tentar te deixar com medo daquilo que você já venceu. Aleluia! Não deixa ele conseguir saber que existem pensamentos aí que vem aquele bafo de frustração, não. Já teve outro, né? Tá no segundo já. Tá querendo que ore para parar. Ai. Sabe? Deus é tão bom, querido. Ele entra na nossa história, Ele muda a nossa sorte. Ele é o Deus de toda consolação. Sabe, não deixe os tremores por dentro te paralisar, não. Avance. Eu vi uma frase que eu gostei muito dentro desse livro, Atravessando a Tempestade. Ele diz assim, tá passando pelo inferno? Continua andando, teu lugar não é lá, sai daí. Amém? Nasceu para o inferno não, querido. Mas se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus de toda consolação. Eu vou fazer um apelo, mas eu olhei, eu vi você, Cid e Fabiana. Ei, eu tô aqui para dizer que você vai ver bem, assim também. Aquelas mãozinhas se mexendo, é só o começo, é só o começo. Existe marca que a tempestade veio, mas a casa está de pé. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Você pode dizer comigo, eu sou vitorioso e não vítima. De novo, eu sou vitorioso e não vítima. Querido, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o quanto você sofreu. Mas eu sei que Deus entrou na sua história, mudou a sua sorte. Sabe, o Deus de toda consolação. Eu estava falando daquele culto que a unção me pegou. Eu dizia, Senhor, eu me responsabilizo pelos meus pensamentos, mas me ajuda com a sua unção. E a unção me pegou e eu saí uma nova mulher daquele culto. Aquela dor da perda foi tirada com a mão assim. Nunca mais vi. Eu não sei o que você perdeu, mas o Deus de toda consolação está querendo se manifestar nessa manhã. Eu queria que você que está passando por essa desordem ainda quando me veio aquela palavra, o Espírito Santo subiu aquele versículo. Não, desculpa, subiu uma palavra assim no meu coração dizendo, eu faço aquilo que você não poderia fazer em 1000 anos. Se expõe mesmo, só se rende. Aí eu ainda fiquei pensando, meu marido é firme, né? Então eu tive que pensar, base doutrinária. Me veio,
Porque para Deus, 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como 1000 anos. Eu falei, base doutrinária, recebo. Aleluia! Deus pode fazer hoje para você, colocar coisas em ordem aí, que você nunca poderia fazer por si mesmo. Tem coisa que a gente olha para nós e fala assim, como é que eu vou arrumar essa bagunça? Não arrume não, cuide dos seus pensamentos. Vem cá, deixa o Deus da consolação, a unção por ordem aí nessa bagunça. Quebrar o jugo, trazer refrigério, trazer alívio. Pode vir, cadê você? Se você precisa desse refrigério, venha. Deixa eu ser Tito para você essa manhã. Aleluia. Você pode receber de Deus. Levanta suas mãos. Nós vamos cantar esse louvor. Aleluia. O Deus de toda consolação, o Deus de toda consolação, tem refrigério para você. Tem refrigério para você. Tem refrigério para você. Levante suas mãos. Querido, e mova-se no Espírito. Eu quero falar com a nossa equipe ministerial, mas eu quero falar com você também. Você já recebeu o consolo de Deus? Seja Tito aqui para alguém. Abrace uma dessas pessoas. Deixe que o consolo que você recebeu do Senhor caia sobre elas em nome de Jesus. Bora trabalhar. Mova-se, 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 mova-se. Um consolo real. O consolo real, o consolo real, a força do Senhor vindo sobre você essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero orar por você que perdeu um bebê ou está tentando engravidar. Eu mesmo quero orar por você. E eu vou fazer uma bagunça santa aqui. Aí eu quero que você suba aqui em cima comigo. Tem alguém aqui assim, tentando engravidar? Não perde a oportunidade, querido. Oh, era mamãe,
Você, vem. Oh, tem mais. Deveras tereis um bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Certamente, certamente. Ele falou assim: já chorou, agora bora fazer o que a gente tem que fazer. Aleluia! Quem foi consolado, celebra. Quem foi consolado, ri. Quem foi consolado, levanta, sacode a poeira. Aleluia!
querido. Nunca você será derrotado. Você não é vítima. Você é vitorioso. Você pode falar isso a última vez comigo? Eu sou vitorioso, não vítima. Eu não sou vítima. Eu sou vitorioso. Ha, ha, ha. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e Pai, o Deus de toda consolação, que nos consola não só em algumas, mas em todas as nossas tribulações. Obrigada pelo teu doce Espírito, obrigada pela tua unção, obrigada porque podemos também contar contigo, com os nossos irmãos. Obrigada, Pai, por essa palavra rema, que faz com que ainda que as tempestades venham, nossa casa permaneça de pé. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é, você pode dizer comigo, a Tua palavra é luz para o meu caminho, escudo para aqueles que nele confiam, espada do Espírito. Você vai ter que fazer junto comigo, vai, vamos lá. Fala, luz para o meu caminho, escudo para aqueles que nele confiam, espada do Espírito e âncora da alma. Aleluia! Aleluia. Eu não sei como você pode não se expor num momento como esse. O Espírito Santo está fazendo, amado. Mova-se, mova-se, mova-se. Oh, aleluia. Eu vou tentar fazer aqui. Nós temos um vídeo e eu queria que você ficasse atento. Aleluia. Pode sentar um pouquinho, gente. Eu estava pensando, a gente não pode perder essa atmosfera não com o intervalo. São 11h13, eu prometo que eu vou terminar mais cedo, para você ter um pouco de intervalo. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu falar do meu coração. Eu não tinha nem combinado com o Ju, nem nada, mas ontem à noite o pastor Mari Blackwell, ele trouxe algumas pessoas para testemunhar, e mesmo antes do culto, eu senti uma impressão muito grande no meu coração, de falar algumas coisas que até são difíceis, né? Porque as pessoas pensam que a gente está falando e agredindo algumas pessoas, mas não tem nada a ver com isso. Quando você confronta uma realidade de uma pessoa com a palavra de Deus, é tentando tirar ela de uma situação de atoleiro para levar para uma situação de conforto. E às vezes a palavra de Deus, ela vem como um remédio para nós. E às vezes um remédio não é um gosto tão doce, um gosto às vezes amargo, mas te tira daquele sufoco que você está passando. A nação brasileira tem se levantado contra a nação brasileira um tipo de ideologia que deixa as pessoas no vitimismo, irmão.
Todo mundo se dói com qualquer coisa que as pessoas falem. Todo mundo fica dolorido. E numa certa medida, muitas vezes, tem entrado dentro da igreja. E eu fiquei impactado com uma situação que eu vi. Eu conversei com um irmão antes do culto. Eu disse, cara, eu queria que você desse esse testemunho. Porque o diabo não importa